Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro num final de sexta-feira, que está sendo um dia muito complicado, muito triste para todos nós. Muitas vezes, uma pessoa como eu, que está aqui com vocês todos os dias, né, conversando sobre os assuntos da nossa realidade, às vezes nós temos problemas pessoais, problemas familiares, problemas envolvendo amigos, infortúnios, situações que envolvem a nossa saúde, o nosso bem-estar, mas mesmo assim nós estamos aqui todos os dias, porque são formas também da gente se reenergizar, da gente jogar o nosso astral para frente, a gente não esmorecer, a gente não baixar a guarda e compartilhar essas energias também. Mas tem dia que, quando acontece um fato como o que se deu hoje, uma queda de aeronave, cujas imagens, né, foram compartilhadas por todas as redes sociais e que nos projeta para aquela situação ali, não tem como você ignorar. Justamente numa semana, né, de acontecimentos bacanas, como os Jogos Olímpicos, com muitas emoções, com acontecimentos importantes aqui no Brasil, de repente a gente para tudo para a gente perceber, para a gente se lembrar de como nós somos frágeis e como, às vezes, diferenças que nós travamos num país como o nosso e mundo afora, né? Como elas são irrelevantes diante de uma situação como essa que afetou agora tantas famílias, né? Eu tenho certeza que você também pensa assim e você também certamente ficou muito chateado, você viu as imagens, enfim. Hoje nós vamos ter a reverberação desses acontecimentos aí, enfim. Infelizmente surgem espaços também para sensacionalismos, nós vamos ver ali uma série de explorações desse evento, sempre também em busca de algum tipo de audiência, né? O que é sempre uma situação muito lamentável. Nós não sabemos a causa do que se deu, que provocou esse acidente, né? Mas de um modo geral todo mundo se projeta para essa situação, todo mundo se vê ou como passageiro, ou como um trabalhador que estava ali naquela aeronave, ou como alguém que escapou da morte, ou um familiar dessas pessoas, enfim, não tem como a gente passar incólume em relação a isso, né? Inclusive, gente, o presidente Lula, ele estava na cerimônia de lançamento, né, de uma embarcação, um navio construído pela Marinha do Brasil, e ele parou a cerimônia também para falar desse infortúnio, né, para vocês verem como é que é uma coisa que para tudo, né? Enfim, eu não sei como é que ficou o astral ali do presidente, das pessoas ali, porque ele deu a notícia em tempo real, as pessoas estavam ali, né? Vamos acompanhar aqui esse momento. Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos morreram. Então eu queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas. E as pessoas ficaram ali, gente, é sempre uma... inclusive ali as pessoas, muitas envolvidas ali com a aviação, pessoas que das Forças Armadas, gente que circula de avião para cima e para baixo, né? Não tem quem não se coloque nesse tipo de local, né? De ambiente, né? Enfim, então nós vamos ver muitas coberturas jornalísticas sobre essa tragédia, né? Enfim, e em breve a gente estará com outros temas, né, chamando as nossas atenções e, enfim, ficará apenas esse registro, né, dessa tragédia aí. Enfim, que ela não se repita mais e que as autoridades investiguem, né, as causas desse acidente que já ocorreu com o mesmo tipo de aeronave em outras partes do mundo, né? Bom, daí a gente chega aos fatos que aconteceram hoje, né, além dessa tragédia que mexeu tanto com o nosso astral. Moraes revoga a prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro. Gente, esse cidadão não é nenhum santo, né, o senhor Felipe Martins. Ficou ali 6 meses preso, né,
e ele está sendo solto em função de um parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que cessaram as possibilidades dele interferir nas investigações, enfim, e de alterar qualquer realidade do que está em curso, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Então ele vai ganhar ali, aliás, já ganhou uma tornozeleira eletrônica e terá seus passos ali vigiados, né? Isso numa eventual condenação, que certamente ele sofrerá, porque ele está envolvido com outros crimes também, cometidos pelo inelegível, esse tempo que ele ficou preso será abatido da sua pena, enfim, que esse período tenha servido para ele para fazer algumas reflexões, né? Porque é um cidadão que ajudou muito na corrosão aqui no nosso país, da nossa democracia, do ambiente político, porque ele foi um dos principais quadros dessa extrema-direita bolsonarista, né? Bom, ainda sobre o debate que teve ontem nas principais capitais aqui no nosso país, chamou muita atenção o comportamento do senhor Pablo Marçal. E como eu disse para vocês mais cedo, ele não estava interessado na audiência do debate. O Pablo Marçal aí tem incontáveis redes sociais, ele tem muita gente articulada com ele, gente que certamente recebe algum tipo de remuneração, e já começaram a jogar ali as pílulas, como eu disse para vocês no nosso encontro anterior. Muitos recortes de fala do Pablo Marçal, mas falas sempre muito agressivas. E aí a gente é obrigado a refletir sobre a seguinte situação. Será que o debate político no Brasil e em outras partes do mundo, ele foi substituído pelo debate de picaretas, de vigaristas declarados? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, as pessoas estão lidando com a agressão pessoal como um novo normal, né? É normal xingar o outro, ofender, desqualificar, mentir, inventar histórias. E isso só tem espaço também em sociedades que passam por grandes momentos de desencantos e desilusões, né? As pessoas ficam desalentadas, elas não se conformam com a realidade que estão vivendo, elas não conseguem enxergar nada animador no horizonte, e aí quando surge um oportunista, uma pessoa que sabe que isso está acontecendo e explora esse tipo de situação social, aí nós estamos ali diante de um grande estelionatário político, né? A gente pega vários no mundo, mas só para pegar o mais recente aqui no Brasil, tivemos a figura do inelegível. E o método do inelegível está sendo utilizado agora por esse senhor Pablo Marçal. E como inelegível conseguiu se dar bem com essa estratégia de se aproveitar do desencanto, do desalento, da descrença na política, né? E ele se apresentou de uma forma muito farsesca, né? Como sendo novo, antissistema, até hoje ele fala disso, né? E tem gente que acredita que ele é antissistema. Como muita gente vai acreditar que esse Pablo Marçal é antissistema e como as pessoas do mundo bolsonarista são antissistema, etc, etc, etc. Isso, para a gente, não cola, porque nós conseguimos enxergar esse tipo de situação. Mas para muitas pessoas que não têm uma clareza de como funciona, como é a importância de se fazer política, que a política resolve ou está colocada ali como uma ação humana para resolver problemas da sociedade de uma maneira geral, enfim. Quando se perde essa função da política, aí sim, vira um telequete, vira um combate ali, e diante dos tempos que nós estamos vivendo hoje, cercados ali com muitas vigarices, comportamentos não para apresentar algo efetivo para uma solução de um problema, mas uma forma de conquistar a mente e o voto daquele eleitor desalentado, desencantado, que não percebe o que está acontecendo, né? Bom, daí uma situação que eu percebi em todos os debates que eu acompanhei, não assisti todos por inteiro, mas deu para perceber que essas campanhas para as capitais, elas não foram muito nacionalizadas. Ou seja, o governo federal não foi muito lembrado nessa história e mesmo a figura do inelegível também não foi muito lembrada nos embates que foram travados ali, não. Então, a tendência é que nós tenhamos nas capitais aqui no nosso país e nos municípios também, a municipalização, a localização dos problemas figurados ali como os prioritários nesses debates ou nesses embates, né? E aí, dentro desse contexto, nós estamos ainda num Brasil que ainda não teve amostras
para a sociedade de uma maneira geral, de transformações muito profundas. Nós tivemos aqui um governo de arrumação, que é o governo federal, o governo Lula é um governo de arrumação, mas um governo também que não busca nenhum tipo de enfrentamento aos principais setores que comandam estruturas aqui no nosso país. Não é por outra razão, isso não está em destaque nos jornais tradicionais, mas você pega aqui o jornal Valor Econômico, que é o jornal que cuida de assuntos da área da economia, a gente vê esse tipo de manchetinha aqui, olha. Esse é o tipo de situação que não está acontecendo com a maior parte da sociedade brasileira. Maiores bancos lucram 27 bilhões e 600 milhões de reais só no segundo semestre. Então, a vida para nós aqui está uma vida que está seguindo normalmente, mas tem segmentos da sociedade que estão tendo um privilégio muito grande, né? Mesmo com um governo muito progressista. Acompanhando aqui um debate na TV Fórum, eu tive a grata satisfação de ver aqui o professor Luiz Felipe Miguel, muito ponderado, muito equilibrado, né? E que fez algumas advertências e que, dentro dessa linha aqui de temas que eu tenho tratado com vocês, falando da importância de se ter um governo que tenha algo a mostrar, porque senão nós vamos sofrer dificuldades, né? Disse o professor Luiz Felipe Miguel. Porque essas forças da centro-direita, como é chamada, elas venderam muito caro, né? Elas sempre com seu discurso para a democracia, mas venderam muito caro a sua ruptura com a extrema-direita. Então ele tem um governo paridade. Agora, se ele não for capaz de entregar mais em termos de desenvolvimento e de melhoria efetiva da vida das pessoas, a gente corre... Esse é o governo Lula, né, que está falando. O governo tem que entregar mais. Sério risco de sofrer um revés daqui a 2 anos. Então o governo tem que romper isso. Porque a verdade é que tudo bem, a gente tem desemprego em queda, a gente tem retirada de um contingente importante das pessoas, né, da situação de privação alimentar, de fome, e isso tudo é importante. Mas o cenário mudou, isso que garantia uma base de apoio há 10 anos, há 15 anos, hoje, com esse discurso feroz, né, da guerra cultural, do pânico moral que a extrema-direita coloca, isso não é mais suficiente, o governo vai ter que mostrar mais. E com a austeridade fiscal, com essa limitação da capacidade porque são duas coisas, né? Você tem, de um lado, o aperto por causa do arcabouço, né, que faz com que o governo perca capacidade de investimento, capacidade de colocar políticas na rua, e, por outro lado, você tem a captura do orçamento pelo Congresso, né, com as suas emendas casuísticas e frequentemente corruptas. E o desgaste disso tudo cai na conta do governo. Né? O público não tem a sofisticação política para entender qual é o jogo que está acontecendo. Tá vendo que o governo não está entregando o que prometia. A gente continua com dificuldade na saúde, coisas que a gente esperava que avançassem rapidamente nesse governo, como a vacinação. A gente continua com dificuldade. A gente continua com contingenciamento de verba na educação. A gente continua com problema na política de fiscalização ambiental. Aliás, greve do IBAMA, né? E o governo capaz de resolver numa área que é uma área sensível, inclusive em termos do projeto que o governo anunciou. E assim por diante. Então, se não romper com isso, se continuar nessa paralisia, esse governo não vai ser capaz de ser entendido como a transformação do Brasil que foi apoiada nas urnas. Então tem que ter... Agora, tem uma coisa que eu queria acrescentar, que eu sempre comento aqui com vocês, que o professor Luiz Felipe Miguel ele não abordou. Nós sabemos que o governo está fazendo muitas coisas positivas. Mas se não tem uma comunicação eficiente, se a comunicação não chega até as pessoas, enfim, o discurso da extrema-direita continua prevalecendo nas redes sociais. O que tem de ataque vindo de várias frentes desse universo bolsonarista, que é um universo muito poderoso ainda nas redes sociais, contra o governo Lula, diariamente, olha, se não tem um enfrentamento dessa avalanche também de formas, ou em tempo real, diariamente, pela própria figura do presidente da República, aí fica complicado também, né? Aí a gente, de fato, vai ter que ter o elemento sorte no meio dessa história. Mas sorte em política é uma coisa muito arriscada. E, sobretudo, nesses momentos que a gente tem essas criaturas todas que fazem da política um ambiente para os seus oportunismos, as suas vigarices, os seus projetos de enriquecimento pessoal acima de qualquer outro bem político, interesse público, né? Então, gente, são essas as questões que eu queria compartilhar com vocês hoje. Mais à frente, em alguns próximos programas aí, eu vou anunciar para vocês uma novidade muito interessante, né? Tem a ver aí com a realidade aqui no nosso país, mas antes de mais nada,
eu quero fechar o nosso papo aqui, mandando aqui meus sentimentos, né, para as pessoas todas que sofreram com essa tragédia no dia de hoje, né? Bom, fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Tchau.